Bom dia a todos e todas, a paz do Senhor Jesus, amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Salvador, sempre maravilhosa e presente, que o mover do Espírito de Deus nos alcance nessa manhã, como Ele sempre faz, por amor e por misericórdia. E eu convido você a ler comigo o Evangelho de João, no capítulo 6, João 6, e nós vamos ler lá no final, dos versos 53 até o 69. João 6, do 53 em diante. Glória a Deus. A palavra do nosso Deus, sempre viva. Todos encontraram? João 6? Amém? Está escrito aí na tua Bíblia, versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E da mesma forma como o Pai, que é vivo, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná, mas morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Mas ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? E o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Glória a Deus. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, se te deixarmos, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar aí, com alegria. Graças a Deus. Aleluia. Mas esta semana, a minha querida esposa foi muito constrangida pelo Senhor, meditando como só Ele pode nos dar esperança, né, Lê? Diante de um mundo tão cheio de notícias, situações tão complicadas, assim. E ela ficou muito tocada, assim, quando ela fica tocada, ela fica, amor, falando, vai para um louvor e tchau, ela fica ali insistindo naquilo, é bonitinho. Mas na hora, eu fiquei pensando, então, se é assim, como é que seria a nossa vida sem Ele? Responda sinceramente aqui para mim, o que você acha que você faria da sua vida sem Jesus? E você está pensando assim, né? Alguém já falou ali, misericórdia. Deus me livre, pastor. Lá na Rosa a gente falava assim, cruz credo. Mas você se dá conta da quantidade de pessoas neste mundo que vivem sem Jesus? Com certeza você conhece um monte delas, né? Ou ainda você sabe a quantidade de pessoas nesse mundo que abandonam Jesus? Que eu acho que é até pior. Que não permanecem. A palavra já nos alertou sobre isso. Quer dizer, seja porque não aceita se envolver com Jesus e aí não frequenta igreja, enfim. Ou ainda, pessoas que estão na igreja, que frequentam culto, que ouve palavra, que foi batizado e não muda de vida. E, obviamente, não adiantou nada porque não segue Jesus. Enfim, ou segue depois vai embora. Segue Jesus, mas não permanece. E eu queria dizer para você que o Evangelho de João é muito criterioso com relação a isso. Inclusive no Evangelho de João capítulo 15 tem uma passagem que você gosta que Jesus diz: eu sou a videira
e vocês são os ramos. Se vocês não permanecerem em mim, se vocês se desligarem de mim, não tem jeito para vocês, porque a vida de vocês não vai prosperar, porque vocês não vão frutificar. E aqui tem um problema. Nós iniciamos o nosso culto sendo lembrados pelo apóstolo Paulo com todo o amor do mundo, sobre isso quando ele diz sobre aqueles judeus que se achavam já eleitos, né? Aqueles judeus que se achavam santos, aqueles judeus que se achavam já salvos, e que se desligaram dos planos de Deus. É para isso que Paulo escreve. E assim Paulo nos aconselhou, porque ele disse, que o Rodrigo leu hoje aqui, se você acha que você está firme, fique muito atento, cuide-se para que você não caia. Foi isso que foi lido para você aqui. Por quê? Porque muitos têm caído. Nós vivemos um tempo complicado. Muitos têm abandonado o barco. Muitos não aguentam o tranco. Como nós aprendemos aqui quarta-feira, não se agrada, o Senhor não se agrada nada de quem abandona, pega no arado, e abandona o arado, querido. Quantos de vocês não sabem que não permaneceram? E eu quero que você se atenha nisso, de um jeito ou de outro, porque a verdade é que tem muita gente nesse mundo que abandona Jesus, e não pense que isso é porque nós vivemos um tempo de pessoas muito racionais, de pessoas muito interesseiras, individualistas e materialistas, não, porque quando Jesus esteve aqui na terra, entre nós há 2000 anos, em carne e osso também, muita gente o abandonou. Aliás, eu queria dizer para vocês, Jesus foi crucificado quase que abandonado, quase ninguém ao lado dele. E eu quero que você entenda isso, porque é o que o Evangelho tem nos mostrado e veio nos mostrar hoje, nessa manhã, para nos ajudar a nos posicionar e a cuidar, como Paulo disse aqui, cuidem e a cuidar, ele já nos alertou, afinal os dias são maus. Afinal, eu queria dizer para você, mais do que nunca, nós precisamos aprender a permanecer no único que tem salvação para as nossas vidas. E eu sei que isso não faz parte dos seus planos, mas a gente às vezes faz coisas sem a gente querer, quando vê já era. O capítulo 6 de João, onde nós estamos aqui, você já conhece, porque é aquele momento, até uns domingos atrás nós falamos um pouco sobre ele, que nós já pregamos aqui sobre o comecinho dele, quando Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão, e João diz lá no capítulo 6, nos versos 14 e 15, que diante desse milagre maravilhoso que Jesus fez, multiplicando e alimentando aquela multidão, as pessoas pararam e tiveram que admitir, e falaram assim, esse realmente é o profeta que Moisés tinha dito que viria ao mundo maior do que ele veio. Agora veja no verso 15, o texto diz, e João diz que as pessoas queriam proclamar Jesus como rei, e pasmem, contra a força, contra a vontade dele, a ponto de Jesus, obviamente, puxou o carro, Jesus se afastou daquele povo interesseiro, e foi para o monte orar a Deus, deixa esse povo aí querendo um rei, vou sair daqui. É isso que o texto diz. Depois disso, Jesus mandou os seus discípulos cruzar o mar, você conhece, veio aquela tempestade, Jesus andou sobre as águas e tal. Mas chegando no outro lado do mar, na praia em Cafarnaum, nós já meditamos aqui sobre esse princípio, a multidão procurou o rei que eles queriam empossar a força aqui e não acharam, e foram atrás dele, cruzaram o mar também, e quando encontraram Jesus, deram uma dura nele, falaram assim, ô Jesus, onde é que o senhor se meteu? Nós procuramos o senhor em todo canto, quando é que o senhor chegou aqui? Olha lá, hein, Jesus, não é assim que um rei deve agir, hein? Não é assim, presta atenção. E aí o texto diz que Jesus não afina o verbo, Jesus rasga logo o verbo. A verdade é que vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão e peixe ali, né? E vocês estão bem gordinhos e vocês não querem que isso pare e querem que o rei satisfaça as suas necessidades, é por isso que vocês estão aqui. Vocês acham que eu estou aqui para satisfazer a necessidade de vocês? E Jesus afirma nesse momento com todas as letras, não trabalhem pela comida que se estrague, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ele diz. E lógico, o povo, que comida é essa? Onde é que é o restaurante? Eu quero, me dá essa comida que não estraga nunca, a gente quer isso. Jesus fala, eu sou o pão da vida. É nessa hora, nesse contexto que Jesus fala, sou eu sou o pão da vida, eu sou o alimento, tem que comer e beber de mim. Você precisa entender isso que é a fala dele. E os interesseiros acharam que Jesus era um cara canibal, né? Porque assim, esse cara tá doido, nós vamos ter que comer a carne dele, beber o sangue dele, ele é canibal. Mas Jesus está aqui figuradamente dizendo o quê? Que ele é a única comida que não perece, ele é a única comida, Jesus, a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, o testemunho de Jesus, a palavra de Jesus, era um alimento que nunca perece, por isso eles tinham que comer e beber, porque se eles comessem e bebessem, Jesus estaria onde? Dentro deles. Onde é que Jesus seria visto? Lá na igreja?
dentro deles. Por isso tem que ser figuradamente comer. Jesus disse, se comer da minha carne, e se não comer da minha carne, se não beber do meu sangue, jamais vocês terão vida em vocês mesmos. Não existe vida em vocês. Vocês têm que porque se não comer, não vai ter vida aí. Eu quero que você compreenda isso em nome de Jesus. Minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E se comerem e beberem, vocês então terão vida plena. Veja, vida não é qualquer vida, mas é a vida em abundância que ele diz. E mais, essa vida será eterna, eternamente. Eu vou vir buscar vocês no último dia. Ainda que morra, eu vou ressuscitar vocês eternamente. Porque vida eterna terá quem comer a minha carne e beber do meu sangue. Por quê? Porque vida eterna você tem quando Jesus habitar dentro de você. Quando tudo que você for e fizer refletir Jesus Cristo. Por isso no verso 56 ele diz, se comer e beber, você permanece em mim e eu permanecerei em você. Vocês compreendem isso? É importante demais isso. E eu digo para compreender, porque até hoje a igreja tem uma dificuldade com a Santa Ceia doida. Porque comer e beber aqui, a carne, comer a carne e beber o sangue, não é literal, obviamente. Muita gente entende que é. Quando você come o pão, aquilo vira carne dentro de você. Não é literal. O importante é o pão e o vinho? Não. O ritual é fundamental, participar é importantíssimo. Mas veja, o importante aqui, que quando nós comemos e bebemos, nós estamos dizendo que nós aceitamos viver por causa dele. Por causa dele. Quer dizer, viver como ele espera, e por isso no verso 57 que nós lemos aqui, ele diz assim, ó, o Pai que é vivo me enviou, e por isso eu vivo por causa dele. Eu como dele, eu bebo dele. E ele diz assim, e assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o que a gente celebra aqui, vamos celebrar domingo? Jesus está enfatizando aqui que um cristão, que uma cristã de verdade é alguém que está em Cristo, e Cristo está dentro dele. Aqui está o princípio do que importa. Esse é o único alimento de verdade, o único que não perece. E, portanto, comam e bebam e esquece esse negócio de Moisés, esquece esse negócio de maná, de tradição, esse negócio de rei que vai satisfazer as necessidades e os mimos de vocês. Renuncia a isso, renuncia a esse governo que lhes interessa e se renda àquilo que eu estou ensinando. E veja, João explica que Jesus fazia e falava e pregava dentro da sinagoga de Cafarnaum neste momento. Mas ao ouvirem isso, muitos disseram, dura essa palavra, hein? Quem é que consegue ouvir isso e aceitar? Eles falaram para si mesmos. E a palavra aqui interessante em grego para dura é escleros. E escleros aqui sabe o que significa? Insolente, ofensiva. O povo, as pessoas estão dizendo que as palavras de Jesus são insolentes, as palavras de Jesus são ofensivas, eles se sentiram ofendidos, mas vocês acham que Jesus afinou? Nada. Eu falo, vocês estão escandalizados? Se vocês se escandalizam com isso, o que vai ser quando vocês virem eu voltando para o lugar de onde eu estava? E ele diz mais, vida só existe no Espírito, porque a carne de vocês não produz nada que se aproveita, mas as minhas palavras são Espírito e vida. Mas muitos de vocês são incrédulos. Incrédulos, vocês só pensam no que lhes interessa, mas deixa eu dizer mais ainda, não tem jeito, se vocês não vierem aqui, nessa igreja, por causa de Deus, para buscar Deus e pelo visto não foi, vocês não vão conseguir vir até mim, Jesus diz. Observa aqui. Se a pregação dizendo sobre querer um rei nos moldes dos interesses dele, sobre uma antiga tradição, sobre Moisés, sobre o maná que não salvou ninguém, sobre a necessidade de abrir mão de si mesmo, porque dentro de nós não tem vida mesmo, que você comer e beber e imitar Jesus, e se isso foi considerado duro, presta atenção aqui, você acha que Jesus afinou? Não, muito pelo contrário, ele pega mais pesado ainda, porque ele diz, as pessoas dizem assim, essas palavras são ofensivas, e Jesus então diz, e vocês são incrédulos. Ah é? Vocês é que são incrédulos, eles não estão aqui amando de Deus, vocês não vieram aqui buscar Deus, e por isso no verso 66, o texto diz aí que você leu comigo, que muitos foram embora da igreja, muita gente voltou atrás, muita gente desistiu e deixou de seguir Jesus, o texto diz aqui, presta atenção, muita gente lançou a mão do arado e voltou para trás, abandonou Jesus e não aguentou o tranco, igualzinho João Marcos aqui na quarta-feira, lembra que nós meditamos? Pois é, já nos tempos de Jesus, muita gente andou, e quando Jesus esteve entrando, muita gente não permaneceu, muita gente abandonou, e não é só hoje. Esse é um problema, o Rodrigo tem razão, nós temos que estar muito atentos, como Paulo diz, para que a gente não caia. Você acha que Jesus ficou triste? Jesus ficou preocupado com a perda dos membros do seu ministério, você acha? Observa isso aqui.
Pelo contrário, porque ele vira para os 12 primeiros seguidores que permaneceram dentro da igreja. Imagina essa igreja aqui, e Jesus mandando palavras, as pessoas começam a levantar e ir embora. Quem é que pode ouvir isso e vai embora? Mas os 12 ficaram, e Jesus vira para os 12 dentro da igreja, então depois olhou para ele e falou, escuta, vocês também não querem ir? Não tem rancor aqui, é uma opção. Vocês também não querem ir? E é nessa hora que Pedro se levanta e fala aquilo que a gente ama ouvir. Senhor, se nós te deixarmos, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, nós cremos e sabemos que é Jesus, é o Santo de Deus, glória a Deus por isso. Palavra da salvação que você recebeu hoje. E aqui observe aqui que nós podemos louvar porque também não é para onde iremos, né? Mas é para quem iremos nós. Sabe por quê? Porque a nossa salvação não está num lugar, a nossa salvação não está numa igreja, a nossa salvação não está numa placa de uma denominação, a nossa salvação está na pessoa chamada Jesus Cristo. Por quê? Para mostrar para você que salvação você terá quando você aceitar mudar essa pessoa que aqui está e me moldar a essa pessoa que é exemplo e ferramenta de salvação no mundo. Aqui está a salvação. Presta atenção em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para quem iremos nós? Mas como já disse aqui para vocês, muitos abandonam Jesus e o projeto que ele tem de reino desde o princípio. Agora, vê se isso não passa nem pela tua cabeça, só de pensar você tem pavor, de pensar sem ele como é que seria o negócio, você fica apavorado. Nós vamos entender o alerta que Paulo nos deu e cuidar para não cair. Nós temos que estar atento. E nós fazemos isso como? Olhando para quem não arredou o pé. Você sabe que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, Jesus disse, mas aquele ou aquela que permanecerá até o final, será salvo. Até o final será salvo, não aquele que ouve e vai. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, porque para ele não tem esse negócio de abrir mão, de olhar para trás, de abandonar, não tem. Nessa manhã o convite do Evangelho é porque nós coloquemos todo o nosso olhar em Pedro, porque aqui está o que nos interessa, e nos que não abandonam, e aprender sobre o que Deus espera de nós que estamos reunidos aqui nessa manhã para adorar o nome dele. Nós precisamos entender essa fala de Pedro, porque nela contém aqui verdades que nós precisamos reafirmar todas as manhãs que a gente abre o nosso olho. Nós vamos reafirmar isso em nome de Jesus. Nós não podemos andar na toada religiosa desse que não permanece, porque essa é a lógica da igreja dos nossos tempos. Vão embora e pula de galho em galho. E quando eu estudava sociologia na religião, isso chama de trânsito religioso, é um nome técnico para isso. A gente pula de galho em galho, a gente não fica. Jesus fala a palavra dura, vou embora, eu não quero saber. Quer dizer, como é que a gente fala? Nós temos que aprender. Então pensamos, de mãos dadas com o Espírito Santo aqui nessa manhã, o que é que Pedro reconheceu para nos ensinar e para nos ajudar a permanecer diante de Jesus. Porque eu queria dizer para vocês, muita gente fala, ser crente não tem nada de fácil, tem ler. Mas o que é que Pedro me ensina? O que é que eu preciso? O que que ele reconheceu que nos ensina para nos ajudar a permanecer? E eu quero dizer para vocês algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero que você tome aí, que você anote, pode tatuar, né? Tem gente que tatua, né? Pode até tatuar se você quiser. Escreve na tua geladeira. A primeira coisa que Pedro reconheceu para nos ensinar e nos ajudar a permanecer é que nós temos liberdade de escolher segui-lo ou não. Mas entenda que aqueles que seguem sabem que o reino é dele e não seu. O que é que Pedro reconheceu aqui, que eu quero que você se atenha nessa frase, nesses versículos, que nos ajudam tanto. Nós temos liberdade de escolher seguir Jesus ou não, mas nós temos que entender, se vamos segui-lo, nós temos que saber que o reino é dele, não é nosso. E observa aqui, observe e aprenda com o Evangelho, porque mediante essa fala de Jesus, sobre o que os discípulos tinham que buscar, tinham que abrir mão das suas convicções religiosas, dos ensinamentos da tradição, sobre comer e beber dele, para que os ensinamentos dele fossem vistos no interior das pessoas, sobre a incredulidade de muitos que estavam ali. Nos versos 66 e 67, o texto diz que daquela hora em diante, eu não sei se está escrito aí, na minha está, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo, e Jesus virou para os 12 que permaneceram e disse, vocês também não querem ir? Aproveita a oportunidade que é boa. Observa isso aqui, porque claramente aqui, nesse momento, existe um antagonismo entre o reino que Jesus vier implantar e o reino que as pessoas queriam. São dois reis.
o que ele era e o que as pessoas queriam que ele fosse. E eu quero dizer para você, por causa desse antagonismo, muita gente foi embora, porque não era o rei que eles queriam. Eu quero que você entenda e tome posse disso. Pessoas abandonam Jesus. Pessoas deixam de frequentar a igreja porque vivem esse conflito entre aquilo que eles querem e aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Aqui está um problema que a gente precisa entender. Você não veio para cá. Presta atenção para que você está aqui nessa manhã. Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas, ainda que ele mesmo tenha dito que ele não deseja perder nenhum que viesse até ele. Ele disse isso. Eu não quero perder, aliás, ele disse dos 12, eu não perdi nenhum, pai. Só um que já estava danado mesmo e era para ser perdido. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não deseja perder nenhum de nós. Ele não quer. Ele não deseja que nenhum de nós vá embora, que nós abandonemos a causa do reino de Deus. De forma nenhuma. Mas você precisa entender algo e aprender algo com essa palavra nessa manhã. Você precisa aprender a lidar com a liberdade, porque Ele te ama e Ele te liberta. E a gente segue Jesus se a gente quiser. Jesus te obrigou a alguma coisa até hoje? Ele derrubou a tua casa para você vir para a igreja? Não. Você segue se você quiser. Entretanto, é preciso também dizer que o reino de Deus, é dele. E ele, esse reino, não será mudado por minha causa ou por causa de você. É o contrário, porque nós é que precisamos mudar de vida por causa do reino de Deus. É diferente, porque o reino de Deus não vai se adequar às nossas necessidades. Me desculpa, esse aqui é o problema desse texto. Esse aqui é o problema deste momento. Porque a verdade aqui é que nós somos livres para escolher. Mas se nós escolhemos por Ele, nós temos que nos deixar moldar por Jesus. Nós temos que deixar nos transformar. Porque nós temos que transformar a nossa vida segundo o que Ele entende e o que Ele espera. E eu queria dizer para você, vai ser muito duro e difícil. Aliás, vai ser ofensivo até para seguir Jesus se nós não fizermos isso. E eu queria dizer para você, e nós vamos também querer abandonar e seguir outros caminhos. De outras formas. O Senhor está propondo, mas eu não quero, assim é muito duro, é muito difícil. Estou me sentindo ofendido hoje, esse pastor falou umas coisas, então vou embora. E nós temos que entender isso em nome de Jesus, os caminhos a gente escolhe outro. Esse aqui, eu queria dizer para você, é o grande problema dessas, eu não vou chamar de igreja religiosa, essas entidades neopentecostais por aí, abarrotada de gente com interesses pessoais. Igreja que você olha assim, é um mundo de pessoas. Todo mundo ali buscando um problema, resolver um problema seu. Aqui tem um problema enorme, não permanece. Estudos sociológicos dizem que as pessoas vão para essa igreja e ficam 2 anos e vão embora, no máximo 5, e abandonam o Senhor. Hoje o que nós mais temos é uma população de gente adoecida, doente, mas ferida por igrejas por aí, porque a pessoa não permanece. Entenda que não é o ensinamento de Jesus que é duro, que é difícil, é o nosso coração que é demasiadamente obstinado, é o nosso coração que é duro, é a nossa cabeça que se fecha para esse novo de Deus e não se abre para ser mudada de acordo com o que Jesus quer mudar ela. A gente teima em não aceitar. E aí algumas pessoas vão ter que concordar comigo. A gente teima, mas que quebra a cara, quebra, sim ou não? Né, Cátia? A gente é durão, mas é tão difícil ser durão. A coisa não dá certo. Jesus não parece estar preocupado com o número de discípulos que vão segui-lo. Ele não está nem aí. Porque para o Senhor, o que importa é manter a verdade, a coerência do projeto do reino que ele vier implantar. O reino, afinal, é dele e não das pessoas. Sim ou não? O reino é dele. Jesus não cede fácil para ter êxito ou para ficar recebendo aplauso de multidões, não. Por quê? Porque o reino de Deus não é um concurso de popularidade, não, de quem é mais famoso. Presta atenção aqui. O reino de Deus, querido, não é isso. O reino de Deus é um projeto de transformar e salvar o mundo inteiro. Isso é reino de Deus. É um projeto de Deus para esse mundo aqui. Quantas vezes, me desculpa, porque eu já vi isso, você não ouviu pregações por aí tentando suavizar, né? Adocicar as exigências do evangelho. Posso falar isso porque as pessoas não vão querer ouvir. Adocicar o evangelho para que as pessoas hoje do nosso tempo aceitem e não saiam da igreja. Não é assim que a gente vê por aí? E não se sintam ofendidas, ou sei lá por que razão. Meu irmão, minha irmã, você não precisa estar preocupado com o número de pessoas que vão na tua igreja. Não, mas é sobretudo para o grau de radicalidade. Você tem que estar preocupado com o grau de compromisso com que as pessoas vivem e testemunho para o mundo a proposta de Jesus Cristo. É isso que importa, ainda que seja 1 ou 2, mas são comprometidos com Jesus. Isso é que importa para ele. Esse é o projeto do evangelho. Jesus é sereno, porque quando ele encara um não de alguns discípulos, ele encarou um não ao projeto que ele veio propor. Diante do não, Jesus não força, né?
Essa pergunta de Jesus aqui é porque ele não força, ele não protesta, ele não ameaça, ele não pede para reconciliar. Não, gente, para um pouco, não vai não é assim também, não é tão radical. Ele não, por quê? Porque Jesus respeita a liberdade de escolha dos seus discípulos. Vocês também não querem ir? Fica à vontade. Eu não obrigo ninguém a estar comigo, não. Se é muito duro isso, pode ir. Percebe que aqui tem uma liberdade de escolha? Que Jesus não vai te afrontar em nenhum momento? Pelo contrário, ele demonstra todo o respeito que ele tem pelas nossas decisões. Eu queria dizer para você, mesmo as mais erradas. Deus é muito chato, por quê? Mesmo diante da maior burrada que eu vou fazer, ele teme em me respeitar. Ele quer me respeitar, mas eu vou fazer um negócio que eu vou quebrar a cara. Ele me respeita e eu quero que você entenda isso. Entenda definitivamente. O teu Deus é um Deus que respeita o ser humano. Entenda isso. Para Ele, você. E Ele te trata como um adulto responsável que sabe o que precisa da vida e Ele vai respeitar as tuas decisões e que aceita que ele exerça o seu direito de liberdade. Esse é o Senhor. O Senhor nos respeita e por isso é tão importante que se nós decidimos segui-lo, querido, em nome de Jesus, não cabe ficar olhando para trás. Por quê? Porque quem que escolheu? Você. Nós escolhemos livremente, sim ou não? Então não cabe essa andada para trás em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas a segunda coisa que é que Pedro reconheceu, que nos ensina e nos ajuda a permanecer aqui, e a segunda coisa que eu preciso dizer, presta atenção, é que tudo que nós somos e fazemos, nós dependemos dele. Tudo que nós somos e fazemos, nós dependemos de Deus. Porque veja, diante do desafio do Senhor então, no verso 58, vocês também não querem ir, no verso 68, Pedro admitiu com toda a humildade, Senhor, se te deixarmos, para quem iremos nós? É uma pergunta. Pedro perguntou para Jesus, Jesus, o Senhor foi embora, para quem eu vou? Para quem iremos nós? Observe a Pedro aqui, que o Pedro está admitindo. Observe que coisa linda nesse momento, porque quem admite isso não arreda o pé de Jesus jamais. Essa fala linda de Pedro aqui demonstra que ele está reconhecendo que o quê? Que em tudo ele depende de Jesus, em tudo. Se eu não andar contigo, Jesus, eu vou andar com quem? Você chega aqui, eu não vou comer o lanche nesse lugar, eu vou comer nesse. Você tem uma... Se eu não andar com Jesus, eu vou andar com quem? Faça essa pergunta para você. O Pedro está falando isso, se eu andar contigo, eu vou andar com quem? Eu já te conheço tão bem, nós já passamos por tanta coisa juntos, o Senhor já me deu uns puxão de orelha, eu já vi tantas maravilhas, e agora eu sei que não existe outro caminho, outro que vai me fazer viver, que não seja diante do Senhor, que não seja diante de ti, Jesus. Olha Pedro aqui, sabe o que eu aprendo com Pedro? Que na minha história, que na minha vida, eu vi as minhas certezas indo para o ralo, não é só você, Kátia. Eu vi as minhas convicções indo para o buraco. Eu vi minhas certezas indo para... perdendo todas elas. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, naquele dia Ele me alcançou. Foi quando eu vi tudo indo por água abaixo que Ele me alcançou. E Ele me viu lavando as minhas redes. E Ele me ensinou a recomeçar a vida. Presta atenção aqui. Ele me ensinou, me deu uma direção que ia me ajudar a transformar toda a minha vida. E sabe o que eu descobri depois daquele dia? Que eu não abro mão e não vou abrir nunca mais. Que para mim, tudo que eu sou e eu tenho, eu devo a Ele. Amém. Porque antes não era. Antes não era. Eu dependo dele para absolutamente tudo nessa vida. Eu descobri isso e isso ninguém me tira nunca mais. Tudo que eu sou e eu faço, eu só sou e eu só faço porque eu dependo dele. Amém. Depois que o Senhor me alcançou, depois de tudo que o Senhor já fez, te deixar para quem irei eu? Gente, desculpa. A gente fica escandalizado, mas isso acontece o tempo todo. Na nossa vida, na nossa volta, o tempo todo. Ou não, Eli? A gente deixa, não deixa? Queridos, aqui tem um reconhecimento que não existe nesse mundo, mas eu queria dizer para você, não existe na vida de muito crente. E isso é triste, sabe por quê? Porque não somos ninguém, você precisa entender isso. Nós não somos ninguém, nós não fazemos nada sem Ele, porque nós dependemos dEle para tudo. Presta atenção aqui, Jesus mesmo disse, você precisa entender quando você diz que Ele é o Senhor. Se você diz que Ele é o Senhor, você está dizendo que você depende dEle para tudo. Jesus mesmo disse no Evangelho de João capítulo 15, o quê? Sem mim vocês não podem fazer? Nada. Sem mim vocês não podem fazer? Nada. E nós temos que entender, por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano. Tome posse, nós precisamos reconhecer isso, meus amados, porque ser humano moderno é tão autossuficiente, né?
Ah, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor dando palpite na minha vida. Aliás, a Kátia admitiu aqui, mas veja, tem gente que tem uma dificuldade danada de vir contar a sua vida e falar e procurar ajuda, por quê? Não preciso disso, não preciso, né, Lê? Tanto crente altivo que não precisa disso. E por isso vive no mundo sem direção, por isso vive no mundo vendo tudo sem rumo, sem saber para onde e nem atrás de quem quer ir, não sabe, mas nós temos que saber. Eu e você sabemos, sim ou não? Nós sabemos, meu irmão, em nome de Jesus, nós reconhecemos que nós precisamos desse senso de direção na nossa vida para viver, e por isso nós desejamos estar ao lado dele, nós desejamos a presença dele em nome de Jesus, amém? Amém. Eu não sei se você deseja, mas precisa. Para quem iremos nós? Nós vivemos, queridos, o fato indiscutível de que sem ele não podemos ir muito longe nessa vida. Isso eu vivo. Eu não sei se você... Eu vivo. Ou melhor, sem a presença e a direção dele, vou ficar andando assim, ó. Em círculo. Igual barata tonta. Igual carroça de uma roda só, né, Marcelo? Em círculo, perdido, vagando por aí sem saber para onde vai, sem encontrar felicidade, pior, só vendo derrota na vida. Essa é a minha vida sem Jesus. Isso, presta atenção, é o que ele fala, sem mim não tem vida, sem mim aí dentro vocês não vivem. E eu fico pensando assim, o ser humano moderno acha que não precisa de Deus. Você deve conhecer alguém que acha que não precisa de Deus, não conhece? Acha que não precisa de Deus, acha que a razão vai resolver tudo. Afinal, ele é o cara, ele raciocina, ele inventa coisas, ele conhece o bem e o mal, ele sabe todas as coisas. Precisa de Deus para quê? Para que Deus? Para nada. Nós não precisamos disso. Agora eu fiquei pensando aqui, pensa comigo, nós estamos aqui reunidos hoje, muitos irmãos estão viajando, nós estamos aqui hoje. Para esse culto acontecer, nós precisamos de tanta coisa, né? Cadeiras aí e tal, você precisa agora da energia elétrica, né? Para estar realizando esse culto. Aí você vai falar, tá vendo? O ser humano racional e genial inventou energia elétrica que possibilita até esse culto. Ser humano racional inventou usinas hidrelétricas que produzem energia. Agora pensa comigo uma coisa, deixa Deus tirar a água que ele criou e me mostra onde é que está a razão. É verdade, Senhor. Parou a chuva, cadê a razão? Parou a chuva, é o caos, sim ou não? Ou vem chuva demais, acabou a vida, sim ou não? Cadê a nossa razão toda, linda, maravilhosa? Eu quero que você tome posse, porque a questão para Pedro aqui é essa, porque quando Jesus diz, vocês também não querem ir embora? Veja bem, na hora Pedro pensou aqui, ir embora. Pedro parou na hora dentro da igreja e falou, embora? Para quem? Fazer o quê? Ir embora viver o inferno que eu vivia? Ir embora estar sujeito a tudo que eu sempre estive? Ir embora? Jamais! Porque hoje, depois do que ele me alcançou, eu sei que eu dependo dele, e sem ele eu não sou ninguém, sem ele eu não faço nada, eu dependo dele para viver. Como assim ir embora? Queridos que reconhecem que dependem do Senhor, jamais vão olhar para trás, jamais vai abrir a mão e renunciar e abandonar em nome de Jesus, amém? Amém. Você entende isso? Amém. Condições para que a gente permaneça, como Jesus falou, ligado na videira. E em terceiro lugar, eu quero chamar a tua atenção aqui, o que é que Pedro reconheceu, que nos ensina, nos ajuda a permanecer. Em terceiro lugar, ele nos ensina que se nós não tivermos a palavra produzindo vida em nós não vamos permanecer. Se nós não tivermos a palavra produzindo vida em nós, dentro de nós não vamos permanecer. Isso é um fato. Porque no mesmo verso 68, em que Pedro falou assim, Jesus, se a gente for embora, para quem iremos nós? Ele diz o quê? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então aqui é outra verdade, é que os que abandonam o Senhor não compreendem, não valorizam, é isso que Pedro aqui está valorizando, o quê? Que em Jesus, e só em Jesus, existe uma palavra que nos faz e nos ajuda a viver. Uma palavra que nos faz viver. Presta atenção aqui. E viver aqui não é só viver, não, mas é viver, como ele disse em João 10, é viver plenamente. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. É uma vida plena, abundante e ainda de forma eterna, porque vocês viveram assim eternamente. Só tu tens as palavras que produzem vida eterna. Como assim eu vou embora? Eu vou embora para onde? Para quem? Quem é que tem essas palavras? O psicólogo? É o filósofo? É o cientista? Quem? Quem é nesse mundo que abre a sua boca e pronuncia palavras para assumir o compromisso de me dar uma vida maravilhosa para frente? Quem é esse aí? Verdade, Senhor. Só tu tens essa promessa, esse compromisso, essa palavra. Então, diante do sonho de um reino nos moldes que as pessoas queriam,
porque é isso que está aqui. Inclusive um reino humano, queria dizer para você, que não respeita a liberdade dos outros, porque queriam implantar a força contra a vontade, queriam enfiar a goela abaixo de Jesus. Jesus vem e prega a palavra dizendo que se eles quisessem viver de verdade, eles tinham que comer e beber dele. Essa é a situação. Tem que passar pela cruz, tem que morrer e ressuscitar, tem que abrir mão de si mesmo e imitar Jesus morrendo pelos outros. É isso que é o chamado aqui. E as pessoas fizeram o quê? Abandonaram Jesus, lógico. Abandonaram Jesus. Isso me faz lembrar que todo mundo que já abandonou esse lugar aqui, que tem gente que já abandonou esse lugar aqui, foi exatamente porque não quiseram saber desse negócio de se negar e fazer alguma coisa pelos outros, né? A gente, isso não é bom, não quero, não serve. A gente quer do nosso jeito, a gente não quer fazer por ninguém, eu quero fazer para mim mesmo. E aí fica. Às vezes eu vejo, vai embora, viu, Lê? Lê não vai ficar. E não fica. Porque se você está querendo resolver os seus problemas, do seu jeito, na sua mão, na sua medida, se é você que manda, desculpa, cria esse conflito que está aqui, as pessoas vão embora da igreja. Presta atenção aqui, preciso me apossar de Pedro aqui nessa manhã e afirmar, aqui não é lugar do meu jeito, aqui não é lugar do seu jeito, aqui não é lugar do jeito de ninguém, aqui é lugar em que o único jeito é o da palavra de vida eterna de Jesus, e é aquilo que ele nos manda, e só. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Tome posse disso, porque isso é a palavra de vida eterna para você e para mim. Glória a Deus. Se nós, presta atenção aqui, se nós não aceitamos as palavras, nós não vamos permanecer, sobretudo, porque a palavra que é de Deus vai nos chamar à transformação do que vai aqui dentro de nós, do nosso interior. Não é Jesus que tem que se adequar ao que nós achamos certo e que nós precisamos. Presta atenção aqui, nós é que precisamos permitir que a palavra transforme a nossa vida, porque normalmente as pessoas pensam, eu não concordo com isso, então eu vou embora. E pode ir, lógico, não tem problema. Os discípulos aqui foram embora e o mundo não acabou, o reino de Deus não parou. Eles foram embora, e problema deles. No Evangelho as pessoas não concordaram com a pregação de Jesus e abandonaram isso, mas você não pode ficar pensando se você concorda ou não, porque é o que aconteceu aqui. Você não está aqui para concordar ou discordar, você está aqui para pensar e se perguntar que o que está e se o que está sendo dado como direcionamento para a sua vida está na palavra de vida eterna que Jesus e só Ele tem para você, ou não. Essa é a nossa pergunta quando a gente ouve uma palavra na internet. Eu não concordo com isso. Você não está para concordar a palavra. Paulo diz que a palavra de Deus não é para ser debatida, ela é para ser ministrada, pregada, evangelizada. Então nós estamos aqui para entender se essa palavra que foi preparada por Jesus está na palavra, está aqui ou não, o que está sendo dito. Entenda que não é porque você está numa igreja que tudo bem, não é. Não é, presta atenção aqui, o fato de que você precisa estar numa igreja, eu sempre falo isso, é uma igreja, é um lugar onde Deus fala contigo. Esse aqui é o problema. E como é que eu sei que Deus está falando comigo? Bom, é muito simples. Eu sei porque o que eu ouvi hoje está aqui e não está na cabeça do pastor. Vocês entendem isso, sim ou não? Medida para Jesus. Se o que você ouviu aqui, ou em qualquer lugar que você ouvir, não está na palavra, não é de Deus. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir embora na hora, procurar um lugar em que Deus fale contigo, porque se não está aqui, Deus não está falando com você. Às vezes o pastor está falando com você, mas aqui não é lugar do pastor falar com você, aqui é lugar da palavra falar com você. Essa é a nossa pergunta, eu quero que você tome posse em nome de Jesus. A questão não é o conhecimento do pastor, a questão não é, por exemplo, a suntuosidade do templo que nós estamos aqui para adorar. A questão aqui não é a unção da irmã, a questão aqui não é a voz do cantor que está cantando, a questão aqui não é a doutrina da igreja, aqui, o que ela diz. A questão aqui é com a palavra que Jesus e só Jesus tem para a nossa vida. É o que Pedro está dizendo aqui. Para quem eu vou? Se só o Senhor tem uma palavra de vida eterna, só o Senhor. Essa é a questão para mim e para você, querido. No fundo, as pessoas que abandonam sempre acham que é duro demais aquilo que Jesus tem para elas. É muito duro. Quem é que pode ouvir isso? Quem é que pode ouvir isso? É duro o que Jesus prega. A gente quer ouvir aquilo que nos interessa, aquilo que corrobora aquilo que eu acho, mas observe que para os 12 aqui, essa palavra também não foi fácil, e eu queria dizer para você, entretanto, ao invés de ir embora, Pedro reconheceu, é duro assim, mas é tudo o que nós precisamos para ter vida. É duro assim, mas é tudo que eu preciso para ser e viver eternamente, para ser salvo em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse disso. Tem uma passagem que eu amo aqui, que eu já até falei, do profeta Ezequiel, no capítulo 3, e o profeta Ezequiel teve uma visão de Deus, né? E diz que Deus chegou nele e falou que Ezequiel, está vendo esse livro aqui? Lá no Antigo Testamento, o livro era rolo, né? Está vendo esse livro aqui? Pois é.
coma esse livro e fale com a nação de Israel. A ordem de Deus é, coma esse livro e fale com a nação de Israel. E o texto é tão bonito que diz que Ezequiel obedeceu e ele comeu. E sabe o que ele disse? Que na sua boca aquele livro era doce como mel. Ainda que ao ouvido dos outros aquilo pudesse ser duro, na sua boca era doce como mel, porque ele sabia que aquilo era de Deus. Presta atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você compreenda o que Pedro reconheceu aqui. A palavra de Deus é vida, e é vida em abundância para mim e para você. A palavra de Deus não tem nada de dura, ela é vida. Ela sempre vai confrontar os nossos objetivos, sim. Sabe por quê? Porque ela quer nos fazer crescer para vencer. Ela quer nos fazer amadurecer para ser salvo. Ela quer fazer que nós melhoremos para que a gente vença as misérias desse mundo. É por isso que a palavra existe. Ah, então duro isso. Quando você fala que é duro, você não recebe e vai embora. Ou até ouve, mas entra por aqui e sai por aqui. Presta atenção em nome de Jesus. Querido, querida, nós temos que ouvi-la. Nós precisamos. Jesus diz no verso 63, as palavras que eu digo para vocês são espírito e vida. As palavras que saem da minha boca são espírito e vida, ela é fonte de vida, e assim se nós admitirmos, como Pedro, que só Jesus tem palavras de vida, abandonar, como assim? Como assim? Abandonar a fonte de vida, significa fazer o quê? Eu vou morrer, ou não, porque eu não sei se você sabe, pandemia, longe da palavra de vida, só resta o quê? Morte espiritual, e aí não tem jeito para nós, como muita gente sucumbiu nessa pandemia, não tem jeito para nós. Em algum lugar, em que lugar lá fora você acha que existe uma palavra que tem poder de transformar a história de vida de um ser humano? Onde é que existe isso? Me mostre onde é que está que eu vou ler. E olha que eu já li muita coisa, tem coisas maravilhosas escritas aí, mas cadê aquela que muda aquilo que tem dentro de mim? Cadê? É isso que Pedro está vendo. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã para nos fortalecer, nos dando medidas, meus irmãos. Medidas do quê? Daquilo que nos faz permanecer diante do Senhor. Não sei se você está entendendo isso. E em terceiro lugar, ela nos diz que se nós não considerarmos as palavras que nós ouvimos, se nós não recebemos que a palavra nos direciona, aquilo que ela nos dá, não temos como permanecer. Ai, pastor, mas isso não está na Bíblia. Então não escuta não, pode ir embora e está tudo certo. Pode ler lá, pode vir me questionar. Questiona, pode vir. Eu estou louco, eu gosto quando as pessoas me questionam. Mas se nós entendemos, eu quero que você entenda isso, não se engane, para o Senhor, palavra é coisa séria, e como disse Isaías no capítulo 55, Ele profere as suas palavras para cumprir um propósito na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Isso é muito importante. E em quarto e último lugar, o que é que Pedro reconheceu aqui, que nos ensina e nos ajuda a permanecer? Quando eu falo permanecer aqui, é nos fortalecer no Senhor. O que é que Pedro reconheceu aqui? Quarto lugar, que o nosso compromisso tem que ser com o projeto chamado Jesus Cristo, com mais nada. Amém. O teu compromisso é com esse projeto chamado Jesus Cristo, com o que mais? Com mais nada. Porque aqui, Pedro foi além, e encerra o texto no verso 69, porque ele diz assim, ó, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É assim que Pedro arremata. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Porque Pedro aqui reconhece, e ele admite que ele, Jesus, é o quê? É o enviado por Deus. Mas observe aqui, que mesmo que o povo lá atrás tinha reconhecido talvez a mesma coisa, porque diz que ele realmente era o profeta que Moisés disse lá atrás no Êxodo, que viria e que seria maior do que ele, diante das palavras de vida eterna de Jesus, nem todos os discípulos estavam dispostos a se identificar com Jesus, não estavam dispostos a comer e beber dele, e foram embora ofendidos, porque esse projeto chamado Jesus Cristo diz respeito a fazer o que ele fez, a oferecer a nossa vida com amor para partilhar com os outros. Entende aqui, Rodrigo? Aqui está Jesus Cristo. Ah, mas é a religião evangélica, mas é a religião católica, é a religião. Que religião? Esquece isso. Religião é maravilhosa, eu preciso, mas assim, o negócio aqui é Jesus. Amém. E o projeto que é Jesus. Jesus é um projeto. Por que Jesus é o verbo? Porque é como se Deus escrevesse uma carta para você. E essa carta, o título é Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. E essa questão aqui que nós temos que, presta atenção aqui, muito interessante que Pedro diz assim, ó, ele diz que eles creem. Né? E crer aqui é um precedente da fé, e fé é um precedente do nosso espírito. Ele diz assim, nós cremos. Fé é a dimensão que cabe ao espírito, mas ele também diz que eles sabem. Presta atenção aqui, nós cremos e sabemos quem tu és. Por isso que eu não vou embora. Nós cremos e sabemos quem tu és, porque saber aqui já é um precedente da alma, da razão. Você crê com o espírito, mas você sabe com a cabeça e com a razão.
Pedro está afirmando o que aqui? Que ele com todo o seu ser reconhece que está diante do Filho do Deus Altíssimo, diante da salvação que veio ao mundo. É isso que Pedro está reconhecendo. E nós temos que entender isso. Porque o que está acontecendo aqui é que se as pessoas estavam interessadas em um rei que lhes fosse conveniente, Jesus apresenta outro projeto diferente, mas muitos o abandonaram por causa disso, lógico. Eles não estavam dispostos a se render ao projeto de Jesus, e eles preferiam o projeto do mundo, ou como Jesus disse aqui, o projeto da sua própria carne, o projeto de vocês mesmos. Entende o antagonismo? Entende o problema aqui? Mas Pedro diz que ele crê que Jesus é o Senhor e que ele sabe que ele é tudo que eles precisam, por isso ele não vai sair dali. Ele vou para onde? Vou para lugar nenhum não. Eu vou ficar aqui na tua presença. Amém. Porque eu creio e eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Eu preciso do Senhor. Jesus propõe o caminho da quê? Qual é a proposta? Qual é o projeto? O caminho da autonegação, meu irmão. Como o Rodrigo diz aqui, por amor, né, Rodrigo? O caminho do serviço, né, que você citou aqui, o caminho da partilha, o caminho da entrega. Querido, presta atenção aqui, esse é o único caminho que nos leva a ter e viver uma vida plena. Não se engane, é o único alimento que nunca vai estragar. Para sempre e eternamente você vai ter uma vida abençoada que vale a pena, porque você se entregou a esse projeto. E presta atenção, eu quero que você entenda que os outros caminhos só geram vida meia boca, vida para meia hora para você, vida que daqui a pouco já era, e só produz escravidão e morte. Isso que o mundo tem para você. Só no caminho que Jesus acabou de propor, e que muitos recusaram e continuam recusando até hoje, se encontra uma felicidade duradoura, se encontra a realização plena para a nossa vida, e por isso o nosso compromisso é com Ele e com nada mais. É com Ele e acabou. Mas pastor, o meu marido, a minha esposa, é com Ele primeiro, e o resto deixa com Ele. Esse compromisso é dele. Porque todos os dias, eu quero dizer para você, nós somos incentivados pela lógica do mundo a basear nossa confiança em coisas, em valores, por exemplo, poder, né? Nossa, a igreja evangélica ama poder, né? 7 de setembro que eu digo, a gente quer estar no poder. A gente está preocupado com êxito, a gente está preocupado com ambição, a gente está preocupado com bens materiais, com quantidade de dinheiro que entra, com moda, com futilidades. Nós estamos preocupados se nós estamos sendo influenciados pela influencer certa. Ou por aquele famoso, que é tão famoso, né? Se nós estamos preocupados em nome de Jesus. Por outro lado, todos os dias nós somos convidados por Jesus a construir a nossa existência sobre valores que Ele ensina. Que valores? O amor, o serviço simples, o serviço humilde. Não, o serviço humilde que a gente vê nessas favelas aí. Partilhar tudo que nós somos e nós temos com os outros. O convite de Jesus é pela simplicidade e a coerência com os valores do Evangelho. O que é que vai nos construir? Para onde é que nós vamos? Para quem que nós vamos? Nós temos que decidir, é inútil enfiar a cabeça num buraco. Nós temos que escolher, porque eu queria dizer para você, entre esses dois, e esses dois projetos não coexistem sozinhos, juntos. Eles não coexistem, um vai excluir o outro. São duas coisas antagônicas, não tem casamento aqui. Luz e trevas não casam, e você precisa escolher. Nós temos que fazer a nossa escolha sabendo que essa escolha terá consequências no nosso estilo de vida, terá consequências na forma como nós nos relacionamos conosco mesmo e com os outros. Tem consequências, querido, presta atenção aqui, na forma como o mundo vai nos ver, e naturalmente vai fazer ou não, e vai trazer ou não, satisfação para as nossas necessidades. Vai trazer ou não fome e saciar a fome da nossa felicidade e a fome que nós temos de felicidade de vida plena. Satisfaz ou não, depende da nossa escolha. São dois caminhos, eu quero que você tome posse disso. Porque eu queria dizer para você, o nosso grande erro, nós não podemos tentar agradar a Deus e ao diabo. E viver uma vidinha morna, né? Insossa, né? Desculpa. Uma vidinha sem exigências. Eu estou lá já, então tá bom. Sem exigir, procurando conciliar o que é inconciliável. Meu irmão, não existe isso. Esse aqui é o grande problema. Hoje em dia, o novo normal nas igrejas é crente mais ou menos. Crente quando dá. Se der eu vou, se não dá eu não vou. É crente da conveniência, presta atenção aqui. Evangélico sem envolvimento com o projeto do reino de Deus, sem envolvimento com o projeto de Deus. A questão é esta: estamos ou não dispostos a aderir ao projeto chamado Jesus Cristo e segui-lo? Estamos ou não?
Porque a gente vive um mundo infantilizado que quer tudo. Eu quero Jesus, mas eu quero também não estar com Jesus. Eu quero tudo. Eu quero estar bem, né? Eu quero estar satisfeito. Eu quero estar realizado. Eu quero estar feliz. Eu não estou feliz, então vou embora. Presta atenção em nome de Jesus. Nós estamos ou não, querido, segundo o Evangelho, muitos não tiveram coragem para aceitar a proposta de Jesus, porque eles estavam amarrados nos seus sonhos de riqueza fácil, de ambição, de poder e de glória, e eles não estavam dispostos a trilhar o caminho de doação total de si mesmo em benefício dos outros que Jesus tinha. Eles estavam comprometidos com os valores, sei lá, das redes sociais, né? E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Porque para esses, a palavra de Jesus sempre vão ser palavras duras. Palavras duras de engolir. Tem que tomar uma aguinha, senão não desce. São duras. E o projeto de Jesus é uma proposta que se torna inadmissível. Ai, como é que eu vou fazer? Isso é impensável. Não dá para eu abrir mão disso. Não dá para eu renunciar a isso. Se não dá para renunciar a isso, não tem Jesus. Desculpa, o evangelho não tem nada de mole, né? É impensável. Como é impensável? E por isso não aceita, ou se já está na igreja, abandona, não permanece. É esse o trâmite que acontece com as pessoas que estão no evangelho de hoje. Não permanece. Mas nessa manhã o evangelho vem reafirmar o quanto isso não agrada o Senhor, como ele já tem falado conosco aqui. Porque quem lança a mão do arado e olha para aquilo que era, não está apto para o reino de Deus. Amém? Amém. Não está. Eu queria dizer para você, eu e você estamos, porque nós estamos recebendo uma palavra de vida hoje, e nós queremos estar aptos, nós queremos permanecer diante de Jesus, amém? Nós queremos, mas pastor, mas lá então procura um lugar, porque você tem que estar diante dele, recebendo a palavra dele, nós vamos permanecer, e por isso você aprendeu hoje, em nome de Jesus, em primeiro lugar, que você tem liberdade para escolher seguir o Senhor ou não, mas você tem que entender que quando segue, tem que reconhecer, o reino é dele, não é meu. Isso é condição, porque quando o reino é dele, não é meu, eu não saio por qualquer coisa. Eu só saio quando o Senhor manda. Eu já sofri 1 ano e tanto na igreja, porque eu queria sair, o Senhor falou, você não vai sair. E eu sentei e fiquei 1 ano e tanto na igreja, porque eu queria, mas Jesus falou, você não vai. Porque a vontade aqui é minha e não é tua. E o dia que tiver que sair, eu vou dizer para você, saia. Eu quero que você tome posse disso. Como é que eu faço para permanecer? Eu tenho que entender que em tudo que eu sou e eu faço, eu dependo de Deus. Eu não estou ali porque eu quero, eu estou ali porque eu dependo dele. Eu tenho que ter essa humildade que Pedro teve aqui. Em terceiro lugar, eu tenho que entender que se eu não tiver a palavra produzindo vida dentro de mim, eu não vou ficar. Se a palavra que eu ouço não produz vida aqui dentro, se ela não muda a minha vida, eu não fico, eu saio. Eu não consigo. E em quarto e último lugar, nós temos que entender que o nosso compromisso é com o projeto chamado Jesus Cristo e com mais nada. Não é com o que esse mundo quer fazer de mim, mas é com ele, com o projeto dele, é com a palavra dele, é com o que ele tem me ensinado todas as semanas em nome de Jesus. Amém? Amém. Pensa comigo, para aqui e pensa, se você largasse o Senhor hoje, se você abandonasse o lugar que o Senhor te chamou, porque tem um lugar que o Senhor te chamou, o Senhor não é Deus de confusão, Ele nos chama para um lugar, e é naquele lugar. Por que eu sei que Deus me chamou aqui? Porque Deus está falando comigo, porque Deus está querendo mudar minha vida, porque Deus está me ajudando, porque Deus está me abraçando. Se você largasse o lugar que o Senhor te chamou, te amou, e que falou contigo, muita gente faz isso, aonde ou em quem você buscaria ajuda? A pergunta de Pedro é essa. Em você mesmo você ia buscar ajuda? Hã? Você ia buscar ajuda nas coisas? No shopping? No governo? Né? A loucura. Na inteligência humana? Você ia buscar ajuda no dinheiro? Na influencer? Você ia buscar ajuda no lugar onde Deus não fala contigo? Pense e seja sincera. Você acha que isso resolve a tua vida? Querido, presta atenção, eu encerro aqui. Em toda a criação, em todo o planeta Terra, nós, seres humanos, somos os seres mais frágeis e vulneráveis que existem na criação. Você sabe que você é mais frágil que uma formiga. Não, mas eu mato. Mas ela tem mais condição de viver do que você. Você é o tempo todo nós estamos sujeitos a um sofrimento físico, quando não um sofrimento mental, quando não um sofrimento espiritual. São doenças, mortes, divisões, disputas, separações, perda, falha, desapontamento, lutas, inseguranças, ansiedades. Tudo isso vão nos afligir de tempo em tempo, porque nós somos humanos. Vão nos afligir, e por isso aí você precisamos o quê? De ajuda para enfrentar tudo isso, porque nós não somos super-homem. Não tem Clark Kent aqui não. Nós somos seres humanos falhos, pecadores. E eu pergunto para você para encerrar, onde é que a nossa natureza humana, sedenta e fraca e lamentável, vai encontrar socorro se nós deixarmos Jesus Cristo? Aonde? Para quem iremos nós? Em nome de Jesus.
E eu termino dizendo para você, receba a palavra de vida, te chamando a permanecer nele nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E se você recebe, eu quero que você aplauda, porque ele é bom, ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Pode se levantar, vamos adorar o Senhor.